Bom, olá pessoal, estamos de volta aqui no Observador. Vamos dar uma olhada nessa figura? Vocês conhecem ele? Já ouviram falar? Olha aqui, estou aqui no jornal The Economist. E esse é o Zoran Mamdani. Gente, ele é o candidato do Partido Democrata para concorrer à prefeitura de Nova York, da cidade de Nova York. Gente, eu estava vendo algumas matérias a respeito dessa figura que a gente precisa entender para onde está indo Nova York, para onde está indo a Califórnia, o estado, né? Para onde está indo essas cidades progressistas demais, né? Muito, mega progressistas, né? No caso dele, gente, ele é um imigrante, nasceu em 1991, portanto tem idade para ser meu filho. O nome dele é Zoran Mamdani. Ele é membro do Socialistas Democratas da América, DSA, venceu as primárias e vai ser o candidato dos democratas à prefeitura de Nova York. É um ativista, fez faculdade, fez graduação sobre a África, né, povos africanos. Por quê? Porque ele é africano, né, gente? Vamos tentar entender aqui. Ele nasceu em Uganda, tá? Em Kampala, capital de Uganda. Né? Então ele é um homem branco, mas ele tem origem muçulmana e tudo, né? E ele foi criado entre a África do Sul, também na África, né? E Nova York, mas nasceu em Uganda. Agora, ele é filho de Mira Nair e Mahmoud Mamdani. Gente, ele é antissemita, ele apoia a Palestina, ele não gosta de judeus, ele fala mal dos hindus, também já arrumou problema com a comunidade israelita em Nova York, também com os hindus de Nova York. Tem muitos indianos em Nova York, né, gente? Mas ele tem essas vivências aí multiculturais, né? Então, assim, os esquerdopatas adoram esse tipo de figura. Ele tem esse nome muçulmano, né? Ele é africano, a religião dele é muçulmana, ele tem o pai muçulmano, a mãe africana, e estudou para ser especialista em cultura africana. Então, gente, os woke adoram isso aí. Só que existe um outro problema, né? Ele formou-se em estudos africanos e entrou para um tal ativismo e fundou uma liga de estudantes, eu diria, um grêmio, né, chamado Baldwin College, The Students for Justice in Palestine. Bom, em 2021 ele fez uma greve de fome de 15 dias ao lado de taxistas contra a dívida de placas, que resultou em 450 milhões de dólares em alívio para essas empresas de taxistas, né? Também foi preso em protestos contra o aumento de aluguel e plantões pelo fim do conflito de Gaza. Aderiu a uma greve de fome por cessar fogo, foi detido na manifestação pró-palestina em outubro de 2023. E tem muitas polêmicas, gente. Ele criou uma frase, ele fala frases do tipo assim: globalize a antifada. Globalize the antifada. Então, já viu, né? Defende o movimento boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Aí é uma coisa libertária, né? Se quer fazer boicote, tudo bem. Se você prega por uma política de boicote contra alguém, ou contra um país, ou contra uma empresa que você não gosta, aí tudo bem, né? Ele fala sobre a Gaza e diz que Israel é genocida em Gaza, né? Tem uma postura muito crítica a líderes judeus, né? Especialmente ao premier Benjamin Netanyahu, né? Gente, ele diz que não é antissemita, né? Mas se ele não reconhece Israel como um país, né? Que o povo de Israel tenha direito a um país, então, e os palestinos têm, né? Sendo que Palestina nunca foi país nenhum, né? Ele não assinou resoluções da Assembleia Estadual, porque ele é deputado estadual, tá, gente? Que mencionam o direito de Israel de existir como Estado judeu, nem também por rememorações do Holocausto, né? Então, já viu, né? Agora, ele tem questões com a comunidade indiana e também com a religião hindu. Ele critica muito o primeiro-ministro Narendra Modi,
Diz que o cara é criminoso de guerra, genocida também. Aí a gente vai entrar naquela questão lá de indofobia com relação ao Paquistão, a região da Caxemira e tudo. E o cara tá como favorito para vencer as eleições para prefeito de Nova York, e já é o cara que vai levantar a bandeira dos democratas para a prefeitura de Nova York. O atual prefeito é candidato à reeleição. Ele saiu do partido, é candidato independente agora, né? E tem o Chris Cuomo também, né? Que é candidato a prefeito, mas eles não têm chance, gente. Pelo jeito esse cara vai ganhar, tá? O nome dele é Zohran Mamdani, ou Mamdani. Ele tem experiência de base e é ativista por direitos sociais, aquela coisa woke, né, gente? Esquerdista, woke, essa nova geração woke aí. Ele traz polêmicas de discurso contra Israel, manifestações comunitárias contra os judeus e hindus. Eu estava lendo isso aqui no New York Post e em outros jornais que estão discutindo essa questão, como The Economist, que vocês estão vendo aí em cima, né? Aqui é o New York Post, que eu posso trazer aqui para vocês, e a polêmica, né, envolvendo esse candidato. E tem gente que não está entendendo, né? Os Estados Unidos é um país, um país tão aberto a imigrantes, ele mesmo é um imigrante, né? E a gente fica tentando entender por que os Estados Unidos estão tão à esquerda, assim, especialmente Nova York e a Califórnia, né? O que será que está acontecendo com esses estados, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa polêmica aqui com relação a ele. Só para trazer a visão geral, é de que apesar dessas controvérsias, Mamdani mantém uma base muito fiel, principalmente entre jovens universitários, jovens pretos e latinos. Essa comunidade que o pessoal da esquerda sempre corre para, essas comunidades que se dizem subjugadas, que não têm emprego, que não têm ajuda do governo, que apanham da polícia, que não há políticas de Estado, nem no município, que beneficiem essas pessoas. E hoje tem um monte de gente que a gente sabe que vive de bolsa nos Estados Unidos, né? Dizem que muita gente não quer trabalhar, porque é melhor você ficar vivendo de bolsa e ficar em casa vendo Netflix do que trabalhar. Seus apoiadores veem nele, então, um representante legítimo na luta contra as desigualdades e tal. É aquele pessoal que fica chorando por tudo, né? Enquanto críticos enxergam ele como radical, inexperiente e divisivo. Bom, agora com relação à comunidade judaica, gente, o pessoal não gostou da frase globaliza e antifada, né? Então ele tem uma postura bastante hostil com relação ao Estado de Israel, e isso aí deve prejudicar muito ele, cara. A Antifada, elas foram desencadeadas por vários fatores, né, há alguns anos, né? É um movimento de rebelião popular, né, contra a opressão da região da Palestina. Então, essa primeira Antifada foi lá em 1987 ainda, e acabou gerando, a gente acabou vendo o nascimento de movimentos mais radicais, como o movimento da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, né, todos filhotes do Yasser Arafat e a Organização para a Libertação da Palestina, né? E tudo isso deu nessa loucura que agora a gente tenta entender. Imagina Nova York com um prefeito dessa natureza, ou será que ele ganha mesmo? Quem são os outros candidatos, hein? Deixa eu ver aqui. É o Andrew Cuomo, não é o Chris não, é Andrew Cuomo. E o prefeito da cidade atualmente, né, que agora eu esqueci o nome dele. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse é o Andrew Cuomo, né? Ele é o favorito. Deixa eu abrir aqui o Brasil 247. Socialista Zohran Mamdani derrota Andrew Cuomo e assume favoritismo à prefeitura de Nova York, né? E o prefeito atual de Nova York, gente? O prefeito de Nova York, ele está independente agora. Deixa eu ver aqui. O prefeito de Nova York é Eric Adams, que ele também é democrata, né? Mas ele saiu do partido. Ele é um centro-esquerda, eu diria, né?
mas saiu do partido por algum tipo de incongruência lá, eu não entendo, e agora ele está como candidato independente, né? Então agora a gente vai ver o que vai acontecer. A disputa está entre o Andrew Cuomo, o Eric Adams e o Zoran, né, que está aí, né, no meio da multidão, sempre estudantes e pessoal jovem, ativistas da esquerda e etc, etc. Vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar, né? Porque a gente já viu isso acontecer com Londres, mas não desse jeito tão radical assim. E agora a gente vai ver, né? O que a comunidade da cidade de Nova York, como eles estão encarando essa... O pessoal woke deve estar adorando, né? Aquela turma lá do teatro, do cinema, devem estar amando isso aí. Mas vamos ver. O povão de Nova York mesmo, o que está achando disso aí. Agora, quais são as... rapidamente aqui, quais são as propostas dele? Eu estava vendo aqui que ele tinha colocado algumas propostas que são absolutamente estranhas, né? Não tem como você fazer... que ele quer fazer um supermercado comunitário. Eu estava lendo sobre isso aqui e eu não acreditei, gente. O que ele está prometendo, né? Está aqui. Ele fala que o custo de vida em Nova York está muito alto, o custo para colocar a criança na creche, o custo de aluguel. Está falando em transporte público gratuito, está falando em acesso à moradia, da bolsa de moradia para os outros, né? A inflação de alimentos, que é uma preocupação na cidade de Nova York. Está falando em congelamento de aluguel. Vai vendo quais são as propostas dessa esquerda maluca aí. E a construção de 200 mil moradias em 10 anos. Então talvez ele pense em ficar 2 mandatos, né? A criação de mercearias públicas de propriedade da cidade, ônibus de graça, apoio à saúde transgênero, no valor de $65 milhões de dólares, especificamente para saúde transgênero, né? E reforço aos direitos LGBTQI+, etc, etc. Aumento do salário mínimo da cidade de Nova York para $30 a hora, até 2030, né? Aumentar o imposto dos milionários e bilionários, expandir serviços públicos como creche e universidades gratuitas, públicas gratuitas, né? Vamos ver. Ai. Nova York, vocês vão chorar, Nova York. Vocês vão chorar. Para quem já teve o Rudolph Giuliani como prefeito, né? Vocês vão chorar. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.